Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje nós iremos continuar a nossa conversa sobre psicologia. E hoje nós iremos falar sobre o histórico da psicologia e como ela foi se tornando uma ciência, tá certo? Por isso que foi importante a gente falar primeiro do senso comum, para agora a gente ver como é que foi desenvolvido essa questão da psicologia conforme o tempo. Essa é a ideia. Primeiro falamos do senso comum e a psicologia. Agora nós vamos ver a psicologia na história para finalmente chegarmos à psicologia científica. Esses são os passos. Mas sem mais delongas, vamos começar o vídeo agora. Então, hoje eu irei falar para vocês sobre o período grego e a Idade Média. No próximo vídeo a gente vai conversar sobre o Renascimento, na época da Renascença, e a época do Iluminismo, tá certo? Então esses aqui são muito importantes. Essas duas aqui, aliás, as quatro aulas, vamos dizer assim. Enfim, vamos começar o período grego, que muito antes dele já tinha outras coisas tal, certo? Antes do período grego tinha outras coisas, mas aqui vamos nos focar só no período grego, tá certo? Então vamos lá. O mais importante da psicologia é quando começou o questionamento da subjetividade, tá certo? Porque esse é o assunto mais importante da psicologia, além da psique, é claro. Porque o importante é a gente saber que existia algo dentro de nós que era individual, era privativo da gente e era algo extremamente subjetivo. Esse é o primeiro ponto que fez a psicologia ser o que é psicologia. Esse é o primeiro ponto que vocês precisam saber sobre a psicologia, é quando o ser humano começou a questionar isso. Quando ele começou a pensar, mano, será possível que existe algo dentro de mim, algo que eu não sei o que é, mas ele governa o meu comportamento? Foi esse o pensamento inicial que começou depois dos pré-socráticos, que até então, dentro da filosofia, eu não botei aqui no meu canal filosofia ainda, mas provavelmente eu vou botar, que foi uma época que, tipo, os pré-socráticos tinham ficado louco, tinha virado tudo macaco forever naquela porra, e chegou a época dos sofistas, que até teve o homem é a medida de todas as coisas, etc e tal. Aí depois começou-se a ter uma certa reflexão sobre o homem. Aí foi a chegada de Sócrates. Aí chegou Sócrates no meio dessa putaria toda, que já tinha virado uma putaria. O negócio do sofista tinha virado Brasil essa porra naquela época. Então nós temos aqui a psique, que no caso é a alma. Então começou-se os filósofos a tentarem explorar algo mais interior do ser humano, entendeu? Aí vem a ideia da psique, da alma, ou até como esses filósofos eles colocavam, de onde é que vem os sentimentos, de onde é que vem a irracionalidade e de onde é que vem a percepção. Esses foram os primeiros conceitos que eles estavam tendo sobre essas coisas, algo mais interior, entendeu? Não era mais algo exterior, como se pensava antigamente. Eles estavam tentando descobrir os fundamentos interiores. Isso aqui é extremamente importante. Aí depois foram criando relações entre essas coisas. Como, por exemplo, vocês vão ver muito a experiência com os sentimentos, a razão e a própria irracionalidade, que é a questão da ilógica lá dos vídeos do Ouroboros. E nós temos a percepção, que é a nossa consciência das coisas. Como nós percebemos as coisas. Então, tudo isso, será que é através de uma alma que acontece? O homem vê ou cria um mundo? Essas foram as perguntas iniciais e começou tudo isso com Sócrates. Vamos lá, vamos ver o que o Sócrates dizia. Sócrates ele pensava, quais são os limites que separam o homem do animal? Quais são as diferenças? As qualidades que o homem tem que o difere do animal? Essa foi uma pergunta muito importante que ele fez na época. Aí vem a grande questão, qual é a diferença? Ele disse que a diferença era a razão. O homem tem razão, e isso torna diferente a famosa ratio. Mas se você parar para pensar, o que Sócrates disse possivelmente está errado, porque a nossa razão, ela praticamente a gente não usa a razão, a gente é quase um animal. Então, se esse é o limite que separa o homem do animal, esse limite é muito frágil, vamos dizer assim, porque esse limite
a gente praticamente é um animal. Se você vê hoje em dia, os costumes que o ser humano tem hoje em dia é realmente tribal, quase animalesco. Ou seja, não é a razão que separa o homem do animal. Eu devo dizer a vocês que o limite que separa o homem do animal, para ser mais exato, seria a liberdade de escolha, principalmente. Nós, seres humanos, temos uma liberdade de escolha muito maior do que os animais. Isso aqui não é algo que o Sócrates viu, tá certo? Isso é algo que eu coloquei aqui, é algo que eu estou colocando. É bom salientar isso, que é eu que estou falando isso. Que o que difere o homem do animal é a liberdade que o ser humano tem. O ser humano, ele pode escolher, diferente do animal. O animal é instinto puro e foda-se. Então, diferentemente do que Sócrates dizia, que era a razão que diferencia por si só, eu digo que é a liberdade de escolha. Porque o ser humano, ele pode escolher entre ter razão ou não, ou ser um jumento. Essa é a ideia básica. E aí vem uma questão muito importante, que é a teoria da consciência, que veio com Sócrates, e eu botei lá no conteúdo Ouroboros. O que é que significa a teoria da consciência? Se você já viu meus vídeos do Ouroboros, você já sabe muito bem o que é que significa. Significa que a sua consciência, ela cria o barco para você navegar. Como, por exemplo, se houverem várias informações que façam sentido para você, você vai virar um esquerdista. Se houverem várias informações que fazem sentido para você, você vai virar à direita ou conservador. Se existirem ideias que fazem mais sentido para você, você vai virar libertário. A nossa consciência, ela vai criando sentidos e navegadores para a gente ir embarcando numa viagem, vamos dizer assim. Esse é o papel da consciência. E inclusive esse é um dos maiores motivos da gente falar por A mais B, que pode mostrar o fato que for para a pessoa não vai saber o que é que a gente está falando. Sabe por que isso acontece? Porque ela não tem consciência daquilo. É a mesma coisa de um libertário falar para uma pessoa do direita, a esquerda falar para o libertário. Eles não vão conversar. Muitas vezes não vão conversar porque não existem elementos dentro deles em comum. E essa falta de elementos em comum não gera sentido dentro da consciência deles. Eles não têm os mesmos navegadores, vamos dizer assim. Porque se não tiver consciência, inclusive isso foi um trabalho da escola de Frankfurt. Primeiro precisa botar a consciência para depois a gente tentar fazer alguma coisa. Isso foi algo, inclusive, genial da escola de Frankfurt, de colocar, tipo, moldar a consciência, porque aí moldando a consciência tem todo mundo um sentido só. É uma ideia boa. E tudo isso começou com a porra do Sócrates, caceta. Vamos falar agora sobre Platão. Platão, ele já foi além do que Sócrates disse. Que o Sócrates só disse, é a razão, a diferença é a razão. Aí Platão chegou e disse, e onde é que fica essa razão? Ela está implantada onde? Na nossa cabeça, no nosso pênis, tá onde a razão? Essa é a ideia de Platão. Então esse foi o questionamento de Platão. Será que existe um HD aí dentro? Será que existe um processador? Um local físico, que nem a gente vê do hardware nas aulas de informática? Será que existe um hardware lá dentro que faz o serviço? Ela fica na cabeça? Aí vem a questão. Ele diz que a razão fica dentro da nossa cabeça e existe uma medula que liga a alma ao corpo. Porque, segundo Platão, a nossa alma é livre. E quando o corpo morre, o corpo vai-se embora e a gente fica livre para pegar outro corpo, entrar em outro corpo. Essa é a ideia dele de alma livre, certo? Aí, segundo ele, essa é a ideia. A alma saía e o corpo virava pó. Então, eu vou dizer para você o que eu acho, tá certo? Isso aqui é uma opinião minha, tá certo? Sobre essa questão de Platão. Eu acho que se eu fosse aceitar essa ideia de alma livre, ela seria muito mais sustentável, na minha visão, do que ressurreição. Por que eu acho isso daí? Porque tem muita gente que acha que é porque sim. É assim porque é assim. Eu não vejo desse jeito. Eu acho que tudo na vida é feita com uma inteligência, certo? Quando a gente pega e abre o corpo humano, a gente vê que nada dentro do corpo humano é por acaso, entendeu? E se nada dentro do corpo humano é por acaso, por que esse tipo de coisa vai ser? Porque se você parar para pensar, vamos lá, vamos pensar na teoria da ressurreição. O corpo morre, aí você vira caveira, os animais comem você, aí esses animais morrem e vão para a terra e vai ser distribuído pela terra, certo? Os nutrientes vão virar nutrientes para a planta, esse tipo de coisa. Ou seja, existem várias transformações ali de energia.
Nessas transformações, aí no caso, se fosse existir ressurreição, teria que reverter todo esse processo. Aí ia ter que reverter. Só existem duas alternativas: ou você teria que voltar ao tempo e reverter todos esses processos, ou você teria que criar as coisas do nada, tirando as leis da física e as leis da química e principalmente as leis biológicas. Ou seja, você quebra 3 leis para fazer isso daí. Aí vem a seguinte questão: eu penso sobre isso daí, e como eu vejo Deus como a inteligência suprema, eu vejo que isso é burrice, entendeu? É pura burrice. Se você pode simplesmente pegar uma alma e botar em outro canto, você tipo fazer todo esse processo, quebrar leis biológicas, leis químicas, leis físicas, leis do caralho a 4, reverter o tempo só para trazer uma pessoa de volta. Trazer uma pessoa de volta com o mesmo corpo, sendo que eu posso botar a desgraça do cara em outro corpo e ele que se foda. Então é isso que eu penso sobre essa questão. Eu vejo que Platão tem uma plausibilidade, entendeu? Mas isso é uma opinião minha sobre essa questão. Então vocês podem ver a questão da consciência, que como eu penso que Deus ele é um ser extremamente inteligente, aí eu venho e tiro essas conclusões. Mas se você não vê ele como isso, você vai tirar outros, cara. É simplesmente isso. Mas vamos continuar. Aí chegou Aristóteles, depois disso daí tudo, e disse que não tem como separar o corpo da alma, porque eles são dissociáveis, indissociáveis na verdade, porque eles não podem sair, a alma e o corpo estão juntos. O que ele está querendo falar aqui é da mente, ele não está querendo falar da alma, ele está falando da mente. Então olha só como ele foi brilhante nisso daqui, porque Platão ele viu a alma, o espírito, mas só que Aristóteles ele viu algo mais material, ele viu a mente. E é óbvio que a mente não pode se separar do corpo, porque eles são indissociáveis, tá certo? Isso aqui tá errado. Então, ele não sabia, por exemplo, sobre redes invisíveis, sobre o Wi-Fi, por exemplo. Ele não tinha essa ideia que algo poderia transmitir, tipo, para ele uma coisa invisível pudesse transmitir informação. Para ele isso é impossível. Hoje em dia a gente sabe que é possível transmitir informação através, por exemplo, da internet. O exemplo mais claro é a internet, de que tem como existir transmissão de coisas que estão sem uma ligação física. Só que no caso dele era impossível acontecer isso. Então nós temos o princípio ativo da vida, segundo a Aristóteles, que é muito interessante, que é: se eu penso, eu logo fodo. Se eu penso, logo eu como. Se eu penso, eu danço. Se eu penso, eu sou o Thomas Shelby. E se eu penso, eu sou o racional. O que significa isso? Foi o que ele disse, que a alma, ela faz isso aqui tudo. Ou seja, você tendo alma, você faz isso daí tudo. Tu fode, tu come, tu dança, tu vira o Thomas Shelby, tu é racional, só pelo fato de você ter alma. E isso concluiu que tudo tem alma. Tudo na vida tem alma. Aí tem a alma do vegetal, que é aquela alma mais que só consegue ter percepção das coisas, a alma do animal. Aí tem a alma do ser humano, que já tem a racionalidade. Esse é o princípio da vida, do ativo, princípio ativo da vida que o Aristóteles fala. Diferença entre razão, percepção e sentimento. Foi ele que fez essas diferenciações, que antigamente era só uma percepção. Segundo Sócrates e Platão, era uma simples percepção, parecia tudo igual. Mas só que Aristóteles ele conseguiu definir muito bem o que é isso. Como por exemplo, a razão muitas vezes tem aquele efeito de peraí, como eu botei aqui, que é a questão do processamento, a questão subjetiva. A percepção tem a ver com aquele efeito eureka, que é a entrada de dados, e é uma questão mais objetiva. E os sentimentos é aquela sensação forever alone, que é aquelas descrições de como você está se sentindo. Por isso que é tão difícil você descrever o que você está sentindo. Muitas vezes a gente acha que é tristeza, alegria, é prazer, etc, etc. Porque são coisas que têm a ver com o acontecimento, como eu botei aqui. E é algo, vamos dizer assim, entre as relações objetivas e subjetivas, certo? É algo que depende de como você percebe o mundo. Então é um fenômeno, vamos dizer assim, um acontecimento dos sentimentos. E por último a gente vai falar sobre a história das técnicas em si e as técnicas em relação em si, que é algo que o Foucault ele denominou, certo? Que são essas coisas aqui. Isso aqui foi uma das coisas mais legais assim que o Foucault ele trouxe no seu entendimento sobre a psicologia e sobre a história da psicologia. É a história da técnica e a relação da técnica, como ele bota. Vamos lá. Primeiro, a história da técnica ela é um contraponto
contraponto à universalidade da subjetificação. Ou seja, é um contraponto contra o senso comum. Como eu falei anteriormente, é lógico que é no vídeo anterior, caceta. Ou seja, ele está dizendo que a experiência da técnica, ela sempre vai contra o senso comum. E a constituição da experiência humana tem essa questão de ponto e contraponto. Vocês vão ver isso muito em Hegel, no estudo de Hegel, quando ele está falando sobre essa questão. Mas, enfim, não vamos falar sobre Hegel aqui. Máxima de Oráculos de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Essa não visa o conhecimento da nossa intimidade. Porque tem muita gente que acha que é isso. Conhece a ti mesmo, é saber o que está sentindo, se está feliz, se está triste. Mas aponta para um respeito à cifrosine, a medida, o controle. O homem deveria saber seus limites, que não é Deus nem animal. Olha só que interessante, mano. Quando ele fala isso daí, ele abre a janela para algo chamado aperfeiçoamento moral. Nossa, que maravilha! Ai, que delícia! Sabe o que significa isso? Significa que ele já estava dando parâmetros. Ou seja, Foucault já estava falando sobre preceitos que os espíritas falam hoje em dia. O homem deveria saber seus limites, que não é nem Deus nem animal, e ele precisa se aperfeiçoar moralmente. E é isso que significa conhece a ti mesmo. Não é você saber que frescurinha que você tem hoje. Isso é interessante. E o que impera nesse período é a busca de constituição de uma vida calçada no autogoverno e na justa medida. E essa porra é o aperfeiçoamento moral. Caralho. Será que é possível que... Mano, não tem condição, velho. Por isso que eu digo, tem certas coisas que a vida mostra na tua cara. E você fica que nem um bobão, tipo, eu quero resposta, e a resposta tá na tua cara, velho, o tempo todo. Você tem que resolver seus BOs, desgraça. É isso que ele quis dizer com isso. E nós temos também a técnica de relação em si. As técnicas de relação consigo não estão calçadas na busca de revelação de um eu, mas na construção de si a partir da verdade e do ensinamento dos grandes mestres. O que ele está dizendo aqui é o preceito da ciência, é o preceito da razão. Você tem que calçar. Isso aqui também é o preceito do ceticismo também. Você está se calçando através de como o mundo se molda e a construção do mundo. Novas informações, pessoas que já pensavam sobre isso antes de você. Não é você começar a tirar coisa da bunda, mas você começar a alinhar as coisas baseado em várias informações. E é exatamente isso que o canal Ouroboros ele é, caceta. Ele é várias informações. Aquilo dali que eu estou dando para vocês é tudo mastigado já. Os gregos não possuíam uma experiência generalizada do eu enquanto interioridade individualizada ou personalidade. Isso aqui é outro ponto importante, porque a gente vê os poemas gnômicos, os poemas órficos, que eles falavam já sobre punição, já falavam principalmente sobre o inferno nessa época, mas eram poemas do ele. Ou seja, isso aqui é interessante pra caceta, caralho. Porque isso significa que o homem, ele não conseguia mudar por si só e ficava inventando história. Porque ele precisava ficar inventando moído para ele tentar mudar. Isso aqui é importantíssimo, mano. Porque significa que ele pensava que ele não tinha condição de mudar por si só. Aí ficava inventando, por exemplo, teoria do inferno. Que muitos dos poemas órficos, eles falavam que o homem, se ele não andasse na linha, ele estava fudido. Tem muitos poemas órficos da época, principalmente se você estudar a história da filosofia nos livros lá de Gabriel, você vai ver que ele falava exatamente isso. Os poemas órficos já falavam que se você não for bem na vida, você vai tomar no cu. Porque ele não dizia muito por quê, porque era poemas, pô. Era poema e era muito baseado não numa questão individualizada por si só, ou uma personalidade. Isso é que é importante, apesar dessa se manifestar no discurso em primeira pessoa na poesia lírica e nos efeitos de indivíduos como magos e guerreiros e tal. Era tipo algo que habita em mim. O que significa isso? É uma alma que habita em mim, é só que ela não faz parte de mim. Ela é algo que só está lá. Esse era um pensamento. Não era algo subjetificado e privativo, mas era algo que simplesmente estava lá. Esse é um ponto interessante do Foucault sobre o pensamento da época em questão da psicologia, o pensamento antigo. Agora, mais para frente, ele vai falar sobre o pensamento, porque hoje já deu 20 minutos, a gente vai falar sobre o pensamento da Idade Média na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que tenham absorvido bastante conteúdo sobre a psicologia. E até a próxima, galera. Valeu!